Evangelho de Marcos, capítulo 10, versículos 46 a 52. O contexto da nossa história é muito importante porque o episódio situa-se no final das tensões narrativas ocorridas entre Jesus e seus discípulos durante o caminho, que vem desde a Galileia rumo a Jerusalém, onde Jesus será crucificado. E aqui estamos em Jericó, última cidade antes do itinerário. As tensões em vigor são sobre o destino de Jesus, as exigências do segmento e a incompreensão dos discípulos. Portanto, a localização do nosso texto dentro do Evangelho é funcional, visto que deve dar cumprimento aos vários fios narrativos e temáticas teológicas abertas. Então, vamos ler o texto. Propomos dividi-lo em 3 atos, cujo primeiro ato é composto por 2 cenas, o ato central por 4 cenas e o último por 1 cena. Primeiro ato, primeira cena. O cenário é Jericó, uma cidade antiguíssima, luxuosa, ventilada, estrategicamente bem localizada para uma pausa depois de caminhar pelas montanhas, pelo deserto. É um oásis. E aí assistimos os personagens, Jesus e os discípulos e uma multidão entrar e sair em Jericó. Segunda cena. O cenário é a estrada que vai a Jerusalém, saída de Jericó rumo a Jerusalém. A imagem é contrastante ao entra e sai da cena anterior. Ela é estática. Vemos aí um mendigo cego sentado o dia todo à beira do caminho. Talvez seja desnecessário advertir, mas mendigo é o substantivo e cego o adjetivo. Ou seja, o autor põe aqui em relevo a posição social e não a característica pessoal, pelo menos nessa cena. Seu nome é Bartimeu. Segundo ato, primeira cena. Estamos no mesmo cenário. Se escuta o rumor e as pessoas dizem, Jesus de Nazaré. Bartimeu escuta e grita, Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Curioso que ele chama diferente dos demais. Ora, no lugar onde todos falam igual, a chance de ser ouvido é quase 0. Parece ser uma tática muito astuciosa. Mas por que filho de Davi? E o que quer dizer com tem misericórdia de mim? Filho de Davi é um título messiânico, muito conhecido. Apesar de não dizer nada concretamente, porque nunca existiu em Israel um significado unívoco sobre o Messias. Tampouco podemos dizer que Bartimeu já havia escutado falar sobre Jesus e sobre as coisas que ele realizava. Não sabemos. Contudo, podemos dizer que com tanta gente e tanto barulho em torno de Jesus, é um indicativo que ali está passando alguém especial. Quanto ao tem misericórdia de mim, é tão genérico. O que pode querer um mendigo cego? Quem pode saber o que passa no seu coração e na sua mente? Em todo caso, a tática funcionou. Pelo menos algumas pessoas o identificam e tentam silenciá-lo. Mas o alvo não foi alcançado. Então insiste com um certo ajuste, isto é, Bartimeu facilita o modo de gritar para que seja mais estridente e assim ouvido. Jesus, filho de Davi, é uma frase muito grande e mescla com Jesus de Nazaré. Então grita somente, filho de Davi, ecoa mais forte e destona das outras pessoas. Segunda cena, a estratégia deu certo. Jesus escuta e para, e a cena se põe vivaz e intensa. Escutamos Jesus falar em forma direta, no imperativo e com vocabulário forte. O verbo usado é phoneo em grego, que não é um simples chamar, mas chamar em voz alta. O que quer dizer, Jesus teve que berrar para pedir que o chamasse.
E isso nos dá uma ideia do barulho, de que ele não sabia quem gritava e do esforço que Bartimeu teve que fazer para ser ouvido. Mas agora tudo para e se faz silêncio. Terceira cena. Alguns vão chamar ao cego. Veja que aqui diz simplesmente cego. Seria para alertar-nos de todas as dificuldades de acessibilidade que Bartimeu ainda terá que enfrentar até chegar a Jesus? Barreiras físicas, de comunicação, de atitude. De fato, o autor nos deixa escutar o que dizem a ele. Coragem, levanta-te, ele está chamando você. E aqui a imagem se fixa em Bartimeu. E vemos ele jogar fora a capa, levantar-se de um salto e ir até Jesus. Por que querem que assistamos esses gestos? O que comunica? É bem verdade que a cultura e as escrituras sempre mostraram que o vestido diz muito de si. Atesta o estado social e religioso. E no caso de um mendigo, é praticamente tudo o que ele tem. Mas também podemos dizer que sem a capa, lhe dá mais agilidade em caminhar. É um cego e tem pressa. E aí o acompanhamos, ele sozinho, e até Jesus. Quarta cena. Chegamos ao ápice da história, com toda a força interlocutória de diálogo direto entre os personagens principais e no face a face. A emoção contribui em grande medida para a comunicação da cena. Finalmente, Jesus vê que se trata de um mendigo cego e toma a iniciativa. O que queres que eu faça por você? Simples, direto e humano. Com os verbos querer e fazer, permite-nos adentrar na perspectiva dos respectivos sujeitos. Bartimeu é induzido a especificar sua vontade, manifestada pela garra de chegar até ali. E veja que somente nós temos o panorama completo dessa luta. E também a pergunta nos faz achegar à pessoa de Jesus. E vemos que ele está completamente aberto a atender a Bartimeu. Mestre, que eu veja novamente. Aqui descobrimos qual era o desejo profundo de Bartimeu quando gritava: tem misericórdia de mim. Mas por que o chamou com outro título? Como ele reconheceu Jesus como mestre? Rabuni, que quer dizer meu mestre. No encontro face a face, na acolhida de Jesus. No judaísmo, o título mestre expressa veneração e afeto ao mesmo tempo. E quem escolhe o mestre são os discípulos. Dito isso, podemos dizer que por detrás da resposta de Bartimeu existem duas manifestações de desejo. Ele quer Jesus como mestre e quer ver novamente. E Jesus responde: avante, tua fé te salvou. Gramaticalmente é possível traduzir com o imperativo de concessão, ou seja, não como um mandato, mas como uma permissão, no caso, a respeito do pedido manifestado. É interessante que Jesus não fala que Bartimeu irá ver novamente, nem faz um gesto como em todos os episódios de cura, mas somente diz que pode ir após a constatação da fé salvífica de Bartimeu. Terceiro ato. O cenário é a retomada da viagem. A cena conclusiva é a imagem de Bartimeu. Imediatamente após a conversa de Jesus, ver novamente, o segue pelo caminho como seu discípulo, isto é, o segue em direção a Jerusalém, a cruz. E agora, após a leitura dessa história, como interpretá-la?
Gostaríamos de limitar a nossa interpretação apenas ao desfecho da trama, à imagem final, Bartimeu vendo e seguindo Jesus pelo caminho. Ao nosso parecer, Marcos não está nos comunicando uma cura, mas um paradoxo. Olhar a vida através do olhar dessa pessoa com deficiência visual. E mais, aquilo que o filme 7 de Chicago teve que escrever no final do filme, todo mundo está nos vendo, Marcos faz sem precisar escrever. Ele põe a todos nós a ver a quem nunca era visto. E esse marginalizado caminha com Jesus em direção à cruz. Só faltou aqui a música de Celeste, Hear My Voice. Gente amiga, um abraço e boa meditação.